Olá, obrigado por estar no canal Hudson Clédio Brasil. Você está vendo os trabalhos da comissão que discute o pedido do Ministério Público do Ceará sobre o funcionamento das associações de policiais e bombeiros militares daquele estado. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Legislação Participativa, na manhã do dia 21 de novembro de 2017. O deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, foi quem propôs o encontro. Ele explica que o Ministério Público pediu ao Judiciário que determine as associações ASOF, ASPRAMES, APS e ACS-MCE que alterem seus regimentos para extirpar qualquer possibilidade de representação classista, bem como de realizar atividades típicas de entidades sindicais em favor dos militares. O Ministério Público pede ainda que o Judiciário mande suspender a consignação em folha das associações que não fizerem essas alterações. A repercussão dessa ação, na avaliação do deputado subtenente Gonzaga, fere de morte a cidadania dos profissionais da segurança pública. Foram convidados para discutir o assunto representantes de diversas associações de policiais e bombeiros militares. Eu sou o Hudson Clédio, deixa seu like aí e se inscreve no canal para continuar recebendo as nossas atualizações. Mas, de qualquer forma, o policial age em nome do Estado e ele tem que se virar para poder fazer a própria defesa. E quem tem feito isso são as associações, né? Então, se nós, em algum momento, extrapola a competência ou o direito, o limite do lazer, mas extrapolamos muito mais vezes para defender a própria instituição e cobrir uma lacuna que o Estado não garante para os próprios policiais e bombeiros militares. Passo a palavra ao senhor Pedro Queiroz da Silva, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Ceará, nosso prezado subtenente Pedro Queiroz. Já é de novo? Essa gente ainda... Aí tem uma história interessante de... Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado federal do Estado de Minas Gerais, subtenente Gonzaga, meu parceiro aí de décadas na luta pela dignidade humana dos militares estaduais pela ANASPRA. E essa dúvida que o subtenente Gonzaga tem em me apresentar ao público, se eu sou subtenente ou não, é fruto exatamente das consequências de luta, né? Porque no passado eu fui subtenente na Polícia Militar do Ceará, por uma questão de gestão de governo, fui rebaixado a soldado, depois fui expulso por conta de lutar pela categoria, depois fui readmitido e promovido a sargento, né? Não restabeleci a graduação de sub. Mas tudo isso, Coronel Miller, como o senhor já fez aqui um histórico dessa luta da categoria, a gente perpassa por essas questões, tá? Eu vou adentrar aqui na questão da audiência pública, que versa sobre essa ação civil pública, que alguns promotores, eu não vou falar do Ministério Público, que é uma instituição abstrata, né, mas os seus integrantes são homens e mulheres. São pessoas que, por coincidência, vêm da mesma banca que eu vim, porque também isso é evolução. O senhor deve lembrar muito bem, os mais antigos aqui, que eu também sou militar, apesar de hoje estar advogado e presidente das ASPRAMES, mas eu fui militar por 33 anos na ativa. E eu observei, ao longo desses 33 anos, que se houve evolução na busca de tornar esses policiais militares e bombeiros dos estados pessoas humanas, foi por conta das associações. Com todo respeito ao presidente da Associação dos Comandantes Gerais, ou outra entidade aqui que tiver, mas foram as praças que carrearam essa busca de dignidade. E eu ouvia muito, há 30 anos atrás, os meus gestores oficiais dizerem o seguinte, que os meus direitos eram uma folha de papel em branco. Eles até exibiam, pegava assim em frente à tropa e balançava um ofício em branco dos dois lados. Então não tinha direito nenhum. E hoje, graças a Deus, devido a muitas lutas, nós temos diversos policiais que eles não queriam, diziam que não queriam soldado doutores, mas felizmente hoje nós temos. Graças a Deus, eu tenho viajado esse Brasil afora,
quando presidente da NASPRA, que fui, e eu vi que houve uma evolução acentuada de 88 para cá, porque, infelizmente, a gente ainda está atrelado a alguns desejos insanos de gestores que fizeram a Constituição ser composta. Coronel Miller não me deixa mentir sozinho, já me confidenciou em outros momentos, que havia, sim, assim, uma espécie de orquestramento de governadores naquela época para que os militares, as polícias estaduais, não fossem devolvidos à sociedade, permanecessem sobre os grilhões das normas rígidas das Forças Armadas ou do Exército, se assim quiserem. Tá? Então, tudo isso são consequências e resultados que a gente vem vendo evoluindo ao longo desse período. É claro que eu, como uma das pessoas que foi atingida pela ação do Ministério Público, fiquei um pouco magoado. Mas, como eu ia falando, como a gente vem da mesma banca, né, eu também sou formado, assim como os promotores que estão tentando dissolver a associação, a gente é formado para isso mesmo. O operador do direito, ele é formado para criar teses. E aí eu faço a analogia que o Éder falou da xícara, né? Uma xícara de duas asas. Se você quiser uma tese para, digamos assim, lascar alguém, você faz a tese. Se você quer uma tese para beneficiar alguém, você também constrói uma tese, porque você é formado para isso. Daí eu tenho que divergir aqui, quando o doutor Lucas, né, diz que a ação do Ministério Público, Gonzaga fez aqui uma... Perdoe, deputado Gonzaga, fez uma fala de que ele vislumbra que isso aqui podia ter sido um fato político, e é. Para quem lê a peça, logo no primeiro parágrafo do objeto da postulação da ação, é exatamente um ofício do secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, que é do Executivo do Estado do Ceará. E o mais aberrante, com todo respeito aos 5 promotores, é que o ofício versava sobre um fato que aconteceu em 2015. E o Procurador-Geral da Justiça do Ceará, avocando um assunto que já foi anistiado, já não se fala mais nele, o assunto está enterrado, abriu uma portaria em 2017, 2 anos depois, para poder alcançar essas entidades, alegando que elas estariam fazendo movimentos sindicais. Gente, pasmem os senhores, eu não vislumbro, dentro dessa perspectiva do Ministério Público, que essas entidades aqui, indicadas como entidades que devem ser dissolvidas, ou ter a dissolução por decreto judicial, tenham feito qualquer atividade dessa natureza. Por várias razões. Coronel Miller disse na sua fala que o Ministério Público, assim também como os militares estaduais, já sofreram muito até 88. Foram subordinados ao Executivo, vieram para o Judiciário, voltaram para o Executivo, até conquistarem sua autonomia em 88. Assim também como os militares, através das associações. É claro que, às vezes, a ação de uma associação em defesa dos seus filiados, que aqui eu vejo que, logo no segundo parágrafo, ainda no primeiro parágrafo aqui, o Ministério Público, os promotores, eu não vou citar o Ministério Público, que é o órgão, os promotores dizem que a razão de ter que fazer essa interseção é porque uma entidade fez a convocação de uma Assembleia Geral Unificada. Gente, pelo amor de Deus, toda entidade associativa tem quadros, como ele falou aqui, seus associados, distintos. Tem um sócio fundador, tem um nato, tem um benemérito, tem não sei o quê. E ele convidou todos os quadros associados para uma Assembleia Geral Unificada, acreditando aqui, tentando induzir o juiz a um erro, de acreditar que aquela entidade estaria soberana sobre as outras 3, o que é impossível, né? A ASOF, Associação dos Oficiais, ter legitimidade para convocar os associados da ASPRAMES, ou da ACS, ou da PS. Não tem. Mas, na busca de querer levar a magistratura, né, que eu espero que o magistrado que esteja apreciando essa peça tenha a mesma coragem que teve o magistrado de Santa Catarina, quando não reconheceu
Engraçado que o Ministério Público, os promotores, perdoe, fazem uma peça de diversas laudas, o que é legítimo, claro, e o juiz, que eu tenho que um dia ainda parabenizá-lo, em apenas 2 laudas, botou por terra, logo no despacho inicial, a pretensão dos promotores do Ministério Público de Santa Catarina. Exatamente pelo que tudo que ouviu aqui. Coronel Miller e o Éder fizeram uma excelente explanação com relação aos preceitos, os direitos e garantias constitucionais, que fala de associação. E eu tenho que dizer também que essa mesma Constituição, que nos garante, lá do artigo, no artigo 5º, diversos incisos que versam sobre associação, tem também o 142, que versa sobre os militares das Forças Armadas, e o 42, que acaba nos conduzindo a ser submetido às normas do Exército. E dentro dessa perspectiva aqui, desse estudo, só existe 4 vedações que a Constituição Federal impõe aos militares estaduais e das Forças Armadas, que é bem fácil de saber. É o habeas corpus, quando a prisão disciplinar, ela também não é uma prisão excessiva, não há abuso, né, do oficial que prende o militar subordinado. O sindicato, que é o que o Ministério Público quer confundir com a ação da gente, de associação. A filiação partidária, né, militar não pode ter participação política enquanto filiado ali com a fichinha feita no partido. E, obviamente, a greve, que nós sabemos e estamos de cabelo branco de saber. Então, tirando essas 4 vedações, nós não vislumbramos nenhuma outra vedação que possa nos impedir de defender os interesses dos filiados, que, por muitas vezes, é estendido aos demais policiais. Não conheço os outros estados, mas o artigo 42, ele diz lá no seu inciso 1º, parágrafo 1º, que lei estadual, olha lá como o Constituinte foi inteligente. Ele disse o seguinte, ó, eu não vou cuidar desse povo todo, tá? Mas eu vou deixar para que o Estado faça leis específicas para os militares estaduais. E assim fez. No Ceará, vou dizer de novo, não sei se é diferente dos outros estados, nós temos leis que expressamente permitem o diálogo aberto entre trabalhadores e não exclui os militares com o governo do Estado. É a chamada, em outros estados eu creio também tem, é a Mesa Estadual de Negociação Permanente, a MEMP. Tá? Nós temos assento nessa mesa, lá no Ceará, e eu nunca vi o Ministério Público, por seus membros, entrar com ação, né, alegando que essa lei é inconstitucional. Até hoje eu não vi. Eu procurei para vir para cá, para poder debater, e não tem. Mas tem uma lei, né, que o governo do Estado nunca cumpriu, e o representante do Ministério Público, por ser procurador-geral, vem trazendo essa ação que eles ingressaram por uma pessoa que foi muito generosa conosco em outros momentos, quando procuradora-geral do Estado de Ceará, e aqui eu quero fazer homenagem à doutora Socorro França, sempre foi uma parceira ali verdadeira, uma mulher humana, que às vezes, eu acho que ela se desnudava, né, da toga de representante do Ministério Público e se tornava uma pessoa, um anjo de Deus, digamos assim. E ajudou muito o Estado de Ceará nessa questão dos militares. Mas, diferentemente, como eu estava falando, além da lei, eu esqueci da Constituição do Estado de Ceará, né, que permite, no seu artigo 173, parágrafo 11, que ocorra para os militares, especificamente, aí a Constituição do Estado de Ceará fala que é militar estadual, PM e bombeiro, essa possibilidade de fazer essa interlocução com o governo do Estado de Ceará. Essa decisão, Éder, do STF, em relação lá à greve da polícia ou não, vem só corroborar, claro que o STF está acima da Constituição do Estado de Ceará, mas ele vem só reforçar esse preceito constitucional do artigo 173, parágrafo 13 da Constituição, que nos permite esse diálogo, a busca de resolver essas questões entre o governo do Estado e trabalhadores da segurança pública, em especial o militar estadual.
Se não bastasse, o próprio executivo do Estado de Ceará, e aí também eu não vi nenhuma ação, nenhum ADI do MP também questionando essa lei, diz expressamente que os militares, eu vou citar a lei para ficar registrado na taquigrafia, Lei 14.113. Essa Lei 14.113, ela diz que os representantes das associações teria legitimidade para trazer as demandas da categoria ou da tropa para o governo do Estado. E se não bastasse ainda, né, o nosso estatuto, o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, Lei 13.719, alterado pela Lei 13.768, de maio de 2006, trouxe um dispositivo específico, lá no seu artigo 215, dizendo que os militares participariam de associação de classe. E daí, então, não entendo por quê que o defensor da lei é quem entra contra as leis, no sentido ao contrário. Enquanto ele deveria defendê-las ou ingressar com ações contra ela no foro próprio, resolve fazer uma ação civil pública para atingir as entidades, seus integrantes, numa ação que aqui ficou comprovado que é de interesse do Executivo do Estado de Ceará. Eu creio que isso pode ser revertido, e aí, doutor Lucas, com todo respeito a Vossa Excelência, ao Procurador-Geral do Estado, eu não vejo razão para ataque. Eu só acho que o termo de ajuste de conduta, ele deve ser lavrado quando alguém desvia-se da conduta. E aqui não houve isso. Não houve desvio de conduta. Eu creio que, assim como Santa Catarina, vou repetir de novo, a magistratura, tanto o juiz de primeiro grau, como os desembargadores, em voto e acordo, tiveram a coragem de dizer que isso está errado, o Ceará também tem essa coragem. E espero que os membros do Ministério Público que tiveram essa iniciativa de entrar com essa ação, façam uma reflexão e vejam que não é porque, como o Éder já falou, a gente irmanou-se em lutas anteriores, em comum, quando a gente não concordava que uma só classe de profissional de segurança pública, uma classe específica, fizesse a investigação criminal. Acreditamos nós, e ainda acreditamos, que o MP também merece essa competência, e assim vamos continuar defendendo. Mas eu acho, na minha concepção, na minha humilde leitura jurídica, os promotores e a procuradora que subscreveram essa ação, eu acho que eles exortaram da sua competência de representar o Ministério Público, quando diversas outras coisas poderiam estar sendo feitas e não são feitas. Dentro desse conjunto aqui de documentos que eu trouxe para fazer essa explanação, existe uma lei de 2008. Eu acho que é até bom, ano que vem, a gente comprar um bolinho e fazer o aniversário dela de 10 anos. Faz 10 anos que o governo do Estado de Ceará deve aos policiais e bombeiros uma lei especificando a jornada de trabalho. À época, essa pessoa que eu citei, procuradora da época, doutora Socorro França, a pedido da gente, por fato do governo não ter cumprido a lei diz o seguinte, que ele mesmo, em 180 dias, a partir dessa lei, faria uma nova remessa à Assembleia, fixando a jornada do policial e do bombeiro. E por não ter feito, a gente provocou o Ministério Público, e esse entrou com ação, lá em 2008, que vai fazer 10 anos agora. E isso não deu resultado nenhum ainda. Nem os pedidos cautelares foram apreciados, se vocês querem saber. E, para minha surpresa, o procurador atual, hoje, doutor Plácido Rios, atravessou uma petição agora, nesse mês de fevereiro desse ano, dizendo para o relator do processo que tinha interesse que o processo continuasse. Só que faltou, eu sei que aqui não é um tribunal para a gente estar olhando tecnicamente as coisas, mas se a assessoria do procurador tivesse observado direito o processo, teria no mínimo pedido para desentranhar, arrancar dos autos, a resposta do Estado de Ceará, que foi
juntado intempestivamente após o prazo certificado nos autos. A Secretaria certificou que prescreveu, né, decorreu o prazo para o Estado falar sobre a matéria, e esse não fez. Só veio fazer quase um ano depois, pasmem vocês. E o procurador, depois de 9 anos, disse que queria que o feito continuasse e nem pediu nada dentro do processo. Bom, com relação à questão participativa, que é o que o Ministério Público deveria fazer, era fomentar, né, o Estado Democrático de Direito, a participação popular das pessoas junto ao governo, nós temos aqui provas cabais de que o Estado do Ceará, não sei os outros, diferentemente, convida aos policiais militares, por seus representantes de entidade, para debater assuntos de governo de interesse da sociedade e da categoria. São reiterados e-mails, se não fosse bastante os e-mails, manda ofícios sobre escrito em caneta azul, convidando a gente para ir para as reuniões, e aí eu não sei por que isso causa essa intriga tamanha, né, ao Ministério Público de achar que os militares cearenses não podem, a convite do Executivo, e aí eu tenho que fazer uma ressalva, na reunião que o doutor Lucas aqui citou, que nós tivemos há 15 dias atrás, com membros do Ministério Público que fizeram essa ação, disseram que o governo está errado, o governo não pode chamar os militares para debater sobre qualquer assunto institucional, e aí então eu acho que eles também devem estar entrando com ação contra o governador e seu staff de Estado, né, por estar permitindo que o Estado do Ceará, né, convoque os militares, através das associações, para dialética, né, como foi dito aqui, para conversar e tentar encontrar a melhor fórmula para oferecer o melhor serviço à sociedade cearense. Portanto, como o meu tempo está se esgotando, eu estaria aqui à disposição, presidente, para esclarecer outras dúvidas, caso seja necessário. O demais, obrigado por ter atendido ao requerimento, a comissão ter atendido o requerimento de Vossa Excelência. Agradeço também pela Vossa Excelência ter, de imediato, logo no primeiro momento que soube dessa ação civil, subiu na tribuna da Câmara dos Deputados e soltou o verbo. Muito obrigado. Obrigado, Pedro Queiroz, que trouxe luz específica sobre a ação e o ambiente interno do Ceará. Nós que acompanhamos essa sua luta desde 2007, quando nós criamos a ANASPRA.